Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Para quem está vindo hoje e nos visitando, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós estamos no capítulo 5 desta carta. Observe que nós estamos estudando esse texto, mas não estamos estudando versículo a versículo, nós estamos estudando de maneira temática. Em cada capítulo nós pegamos os principais temas e estudamos esse tema. Então, na semana passada, nós extraímos do capítulo 4 o que eu considero o seu tema de destaque daquele capítulo, que é a nossa adoção em Cristo, a nossa filiação por meio do processo de adoção. E assim fizemos, estudando então como é que funciona o processo de adoção. Se você quiser ver uma mensagem sobre isso, sobre esse tema, está lá no nosso canal. Nós falamos sobre como é que funciona esse processo no reino espiritual, através da operação do Espírito Santo de Deus em nós, que nos faz herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Quando chegamos ao capítulo de número 5, nós temos dois grandes temas. E esses dois grandes temas são, respectivamente, a liberdade em Cristo e o segundo, a vida pelo Espírito. Esta liberdade em Cristo é o primeiro tema que aqui aparece, e nós iremos começar a fazer uma exposição deste tema, da liberdade em Cristo, para, se possível, se o tempo permitir, ainda hoje falarmos da vida pelo Espírito. Se o tempo não permitir, falaremos da vida pelo Espírito na semana que vem, e aí depois em mais um encontro terminando o capítulo 6 da Epístola aos Gálatas. Nós que estamos num processo e num projeto de leitura da Bíblia, nós temos convidado você também para, enquanto estamos fazendo a exposição dos textos bíblicos, que você leia o seu texto previamente em casa, para que você venha e consiga de alguma forma alcançar aquilo que nós estamos apresentando. Com a sua Bíblia aberta, Gálatas capítulo 5 e versículo de número 1, nós queremos começar fazendo a leitura do texto e observar essa temática que se apresenta para nós. Primeira coisa, versículo de número 1, diz a Sagrada Escritura: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter a um jugo, novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes aproveitará. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade?
Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O apóstolo Paulo, nesta carta, como já temos falado desde a primeira apresentação do capítulo 1, lida com uma problemática dentro da comunidade da igreja para a qual ele escreve. Aquela igreja havia sido alcançada pela mensagem, pelo simples evangelho da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece que aquela igreja, como disse Paulo no capítulo de número 1 e versículo de número 6, foi rapidamente levada a abandonar aquele que havia chamado a igreja pela graça de Cristo para seguir um outro evangelho. E o outro evangelho descrito por Paulo é um evangelho que tenta mesclar, agregar, misturar a prática da lei, a confiança do homem em si mesmo, ao evangelho de Cristo. A mensagem cristã é muito simples. O evangelho não é complexo, o evangelho é simples. É difícil de viver, mas é fácil de entender. E a mensagem do evangelho é que todo ser humano precisa ser pobre de espírito ou mendigo espiritual para poder se apropriar da graça. O que esta bem-aventurança significa quando o próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito ou em espírito, é que aqueles que chegam a Jesus precisam se aproximar com fé. E certa vez eu li essa definição e isso me chamou muita atenção. Que chegar a Deus com fé é chegar diante dele com as mãos vazias. Chegar diante de Deus com fé é chegar com a atitude de confiança total, completa e plena em Deus. Chegar a Deus com fé é chegar com aquela atitude que eu gosto de repetir essa frase: Senhor, se tu quiser algo de mim, o Senhor precisa primeiro me dar, para que eu possa te devolver, porque de mim mesmo eu não tenho nada que possa te agradar. Chegar a Deus com fé é se aproximar reconhecendo que as minhas melhores obras são como trapos de imundícia. Eu preciso da graça de Deus para ser salvo. Mas aquela igreja da Galácia
estava sendo convencida por alguns judaizantes que isso não era suficiente. Irmãos, esse negócio de confiar em Jesus, esse negócio não está certo 100%. Você tem que fazer alguma coisa. Você precisa, olha, esse negócio de evangelho pela graça, isso não parece estar certo. Olha, é óbvio que você precisa se esforçar para poder você ganhar a sua salvação. E quando a gente ouve assim, até parece que realmente está certo isso, mas está errado. E é isso que Paulo está dizendo. Esses irmãos, que na verdade não eram irmãos de fé, eram irmãos de religião apenas, e estavam vindo e dizendo: olha, para de confiar na graça. Faça a sua parte para você ganhar e conquistar a sua salvação. Mas qual é a minha parte? A sua parte é cumprir a lei. E a lei tem ordenanças, e você precisa cumprir essas ordenanças, senão você não vai ser salvo. E aí Paulo agora fica sabendo que aquela igreja que começou confiando na cruz, começou confiando em Cristo, começou confiando na obra da salvação por meio da graça, agora estava acreditando num evangelho misturado com obras e graça. Não as obras das quais fala Tiago, mas as obras daqueles que queriam fazer para conquistar a sua salvação. E aí Paulo diz: meus irmãos, não aceitem, porque isso aí não é evangelho. Evangelho é o quê? É boa notícia. E a boa notícia de Deus na história para quem estava condenado foi: olha, já que você não consegue por sua própria capacidade chegar no céu, Deus enviou o seu Filho, veio à terra para resgatar você, colocar o Espírito de Deus dentro de você, para você ser salvo. A Trindade toda está envolvida nessa salvação. Você não precisa conquistar a salvação já foi conquistada na cruz do Calvário. A boa notícia é que a salvação de Deus está disponível para você, e você agora não vai fazer boas obras para ser salvo. As boas obras que você tem que fazer é porque você já é um salvo. Você não precisou praticar boas obras para ter o seu nome inscrito no livro da vida. O seu nome inscrito no livro da vida foi fruto da única e exclusiva obra do Senhor Jesus na cruz. A boa notícia é que a salvação é de Deus. E Lutero disse uma coisa interessante: ainda bem que Deus não faz a salvação depender das minhas mãos, porque ainda que Ele colocasse a salvação nas minhas mãos, como pecador que eu sou, eu seria capaz de deixá-la cair, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, que a sua salvação não foi conquistada por você, mas ela foi conquistada por Jesus. E Paulo, chegando ao capítulo 5, vai lidar com um problema. Porque a acusação era a seguinte, presta atenção. Irmãos, esse negócio aí de que a salvação foi conquistada só por Jesus, esse negócio aí parece que, esse negócio dessa liberdade cristã aí, que liberdade é essa? Parece que Paulo está falando aí de uma liberdade para pecar.
Quem pensa que a liberdade cristã é uma liberdade para pecar, não entendeu o Evangelho e nem experimentou a graça. Porque a mensagem do Evangelho, de que a salvação não depende das suas obras, mas depende daquilo que Cristo fez, não é uma liberdade, uma autorização para nenhum crente viver no pecado. Porque o crente que agora vai viver no pecado, olha, já que a salvação não depende das minhas obras, depende das obras de Cristo, então eu posso pecar à vontade. Você, ou quem pensar assim, e mergulhar no pecado para viver uma vida pecaminosa, como alguns começaram a viver dizendo, não, a minha salvação não depende das minhas obras, a minha salvação depende das obras de Cristo, então as minhas obras podem ser quaisquer obras. Quem vive assim está apenas demonstrando que não foi alcançado pela graça de verdade, não foi regenerado, porque quando o crente é regenerado, acontece algo incrível, que foi aquilo que foi predito pelo profeta Isaías, Jeremias, e nós vamos ler daqui uns minutinhos. Porque nós seguimos a santidade e a santificação, não para ser salvo, mas porque nós já recebemos a salvação e o Espírito de Deus mora dentro de nós, e nós que temos o Espírito Santo em nós, temos que ter cuidado para não cometer dois pecados contra o Espírito Santo. O primeiro pecado é entristecer o Espírito, e o segundo pecado é apagar o Espírito. Então, Paulo está dizendo, no versículo de número 1, de Gálatas capítulo 5, ele vai dizer, irmãos, foi para a liberdade que Cristo os chamou. Eu quero que você abra sua Bíblia também, em Romanos, capítulo de número 6, e versículo de número 1. Essa liberdade no Espírito, essa liberdade para a qual Cristo nos chamou, é uma liberdade para viver mediante o Espírito, uma liberdade para viver em Deus. É mais ou menos assim. Enquanto você abre a sua Bíblia, Romanos 6, verso 1, preste atenção. Paulo diz que antes de nós sermos alcançados pela graça, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Preste atenção. Quem estava morto em seus delitos e pecados, o morto não pode fazer nenhuma outra coisa. O que o morto pode fazer? Um dia, o professor, numa sala de aula, quando estávamos no seminário, fez a seguinte pergunta: olha, irmãos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos delitos e pecados. O que um morto pode fazer? Aí alguém respondeu: professor, o morto só consegue, a única coisa que o morto pode fazer é feder. É a única coisa que o morto pode fazer é exalar mau cheiro. O morto não pode fazer mais nada. Quando alguém está morto, Paulo diz, estávamos mortos em nossos delitos e o morto não pode fazer nada. O morto não pode responder ao chamado do Evangelho sem a atuação do Espírito Santo, porque ele está morto. É necessário que o Espírito Santo atue nele, dando a ele a capacidade de responder. Agora, a partir do momento que o Espírito dá a ele a capacidade de responder, é responsabilidade dele dizer: eu quero a graça. Então, a liberdade aqui, veja, então uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados, ela não tem a opção de fazer o bem, ela só pode pecar. Não há nada nela que agrade a Deus.
que possa agradar a Deus. Quando eu falo, pastor, isso quer dizer que uma pessoa que é ímpia não pode fazer um ato bom? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aqui, uma pessoa que não está em Cristo, as suas melhores obras, como também as nossas, não podem salvá-la. Então veja, ela não tem liberdade, porque ela está morta em seus delitos e pecados. Agora nós que fomos ressuscitados, morremos com Cristo e com Cristo vivemos, agora nós estamos vivos, agora nós temos a liberdade, agora nós podemos escolher pecar e não pecar, sim ou não? Quem não nasceu de novo, está morto no pecado, só pode escolher o quê? Pecar. Porque a sua natureza é toda inclinação para o pecado. Mas quem agora já morreu e ressuscitou com Cristo, tem o Espírito Santo dentro da sua vida. E essa pessoa agora tem a liberdade de pecar e de não pecar. É uma escolha sua. Paulo então vai dizer, capítulo 6 de Romanos, verso 1, porque surgiu uma acusação, dizendo assim, gente, vamos cuidar com essa mensagem de graça, porque ela é perigosa. Esse negócio de dizer que nós somos salvos pelas obras de Jesus, daí a pouco vai sair um monte de gente da igreja, achando que tem liberdade para pecar. Paulo respondeu isso. Paulo disse, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque tem gente que pensava assim, e ainda tem gente hoje que vive como se também pensasse assim. Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a... Fala mais forte, agora tem um microfone aqui, ó, para captar a voz de vocês. E aí é interessante que vocês participem, para quem está em casa tenha também a sensação de que está na igreja. A única coisa que você tem que ter cuidado é com conversa paralela, porque esse microfone aí capta até conversa aqui da vizinhança. Então vamos lá, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça. Aí tem gente que pensa assim, se a Bíblia fala que onde tem mais pecado, a graça é maior, porque a graça tem que se sobressair ao pecado, então eu vou pecar mais, para que tenha mais graça. Aí Paulo está dizendo, quem pensa assim, ainda não experimentou a verdadeira graça, porque a graça de Deus, quem a tem no coração, sabe que ela não é uma autorização para uma vida em pecado. Quem pensa assim, nunca sentiu o sabor doce da graça e a presença do Espírito Santo. Ele responde, que diremos, irmãos? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Verso de número 2, de forma alguma, porque se nós morremos para o pecado, não podemos mais viver nele. Ou vocês não sabem, verso seguinte, verso de número 3, que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Verso 4, fomos sepultados com ele. E aí, versículo de número 4, por meio do batismo, a fim de que como Cristo foi ressuscitado dos mortos, também vivamos uma nova. Agora vamos entender isso aqui. A vida de Cristo é o padrão para a vida cristã. Então vamos entender. Qual é o primeiro momento da vida de Cristo na terra? É o que a gente chama de milagre da encarnação. Cristo, Jesus, foi gerado por quem, gente? Pelo Espírito no ventre de Maria. Qual é a primeira etapa da vida cristã do crente? É quando o crente, por obra do Espírito Santo, nasce de novo. É um milagre operado pelo Espírito. Depois, a Bíblia vai falar do batismo de Jesus. Jesus foi batizado, e quando ele foi batizado, o Espírito veio sobre ele. Paulo
Paulo está comparando a vida cristã com a vida de Cristo. Depois, Cristo esteve durante um período no deserto, depois foi morto e ressurgiu. E ele vai comparar essas etapas da vida de Cristo com a nossa vida. O Espírito Santo opera em nós o novo nascimento, mas nós devemos e temos a responsabilidade de responder ao convite da graça e aceitar essa mensagem. É possível, eu acredito piamente, que embora o ser humano não possa fazer nada para ser salvo, ele pode fazer tudo para ser condenado. Eu acredito piamente que se o homem for salvo é obra exclusiva de Deus, mas se ele for condenado é culpa total dele. Por quê? Porque ele pode rejeitar a graça. Dietrich Bonhoeffer, que foi um dos grandes teólogos do período da Segunda Guerra Mundial, ele disse e falou sobre o ato de cuspir na graça. Tem muita gente que cospe na graça, tem muita gente que rejeita a graça. Paulo está dizendo, nós, assim como Cristo morreu e ressurgiu, foi batizado, nós também fomos batizados, morremos e ressuscitamos. Mas tem um propósito, e o propósito de tudo isso volta para Gálatas capítulo 5. O propósito de nós vivermos pelo Espírito, o propósito de nós não nos deixarmos escravizar pela legalidade ou pelo legalismo, melhor dizendo. Não tente misturar legalismo com o evangelho, porque Paulo diz em Gálatas 5:9, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Evangelho é pura e exclusiva obra de Deus para você. Essa é a mensagem que tanto incomoda o ser humano em sua altivez. A mensagem de que a salvação, ela é obra exclusiva de Deus. Ou você aceita ou você rejeita. Você não pode, Paulo vai usar em capítulos anteriores a figura, uma imagem muito interessante aqui, que ele vai usar no capítulo de número 3. Ele vai dizer assim, abra sua Bíblia, volta para o capítulo de número 3. Verso de número 15. Olha o que diz a Bíblia. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado. Nem pode lhe acrescentar nada. Então, fique comigo nesse versículo. O que é um testamento? O que é um testamento? É um documento legal que vai ser deixado, registrado, assinado por alguém que vai deixar algo, uma herança. O testamento não é um contrato bilateral. O que é um contrato bilateral, pastor? É um contrato onde duas pessoas, o quê? Assinam. Mas quem assina um testamento? Quantas pessoas assinam um testamento? Apenas o testador. Na imagem aqui do direito romano, quem assina o testamento é quem tem alguma coisa para deixar. Você não pode, num testamento, negociar cláusulas com o testador. Ou você aceita ou você rejeita. Tem gente que pensa que evangelho, que salvação é um contrato bilateral. Deixa eu ver aqui, pastor, quais são as cláusulas desse documento.
essa primeira cláusula aqui, tudo bem, isso aqui eu aceito, mas tem uma ressalva aqui, eu quero que tire essa palavra. Deixa eu ver. Ok, tudo bem. Não, essa cláusula quarta aqui não, pode tirar. Eu não aceito. Ei, a salvação ou é do jeito que está no testamento, ou não é do jeito nenhum. Tem gente que acha que pode negociar com Deus cláusulas especificadas em contrato de testamento. Pastor, isso aqui tudo eu aceito, mas tem uma coisa que não dá para aceitar. Meu irmão, é evangelho. Você aceita e recebe a dádiva de Deus para a sua vida, ou você rejeita e vai para o inferno. Pastor, e se a gente quiser dar uma negociada, tira uma coisa, tira outra, faz uma seleção, deixa só o que a gente quer, isso não é evangelho. E se alguém vos anunciar um evangelho misturado ou selecionado, ainda que seja um anjo do céu, diz Paulo, seja amaldiçoado. Verso de número 15, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento, nem acrescentar-lhe algo. Então as cláusulas da salvação foram especificadas por aquele que morreu na cruz do Calvário. Ele deixou um testamento, e o testamento é para ser lido, ou aceita na integralidade, ou rejeita na integralidade. Não existe esse negócio de aceitar evangelho pela metade, não existe esse negócio de viver evangelho pela metade, não existe esse negócio de viver uma parte do evangelho. O evangelho, ou você vive ele todo, ou você não vive de jeito nenhum. Não adianta, porque você vai perder o seu tempo. Qual é o propósito? Pastor, volta para Gálatas 5, versículo de número 7. Versículo 6, melhor dizendo. Em Cristo não há circuncisão nem incircuncisão, mas sim, e agora eu quero que você repita comigo apenas o que está depois da vírgula, mas sim a fé que atua pelo amor. Mais adiante, eu quero que você leia comigo, no versículo de número 13. Vamos ler juntos. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Sirvam uns aos outros. Vamos lá, passa comigo rapidinho. Me ajuda aqui no telão. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Volta novamente o tema do amor. Verso de número 14. Vamos continuar lendo. Pois toda a lei o quê? Ame o próximo como a si mesmo. Paulo está dizendo algo incrível, extraordinário. Se você quiser resumir a lei a uma prática, pratique uma coisa, pratique o amor. Pratique a generosidade. Eu quero que você venha comigo bem rapidamente para Lucas, capítulo 15. Ou melhor, desculpa. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Paulo disse, lá no texto que lemos, antes de começar a leitura aqui em Lucas, ame o seu próximo. E agora, a questão em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 29, vem a pergunta. Qual é a pergunta? E quem é o meu próximo?
próximo. Porque Paulo diz, quer praticar a lei? Então resume a lei em uma coisa, ama o próximo. Mas os legalistas da época e de hoje também tinham e têm essa questão, e fizeram essa pergunta para Jesus, então quem é o meu próximo? E Jesus falou assim para o homem, vamos lá, você quer saber quem é o seu próximo? Então deixa eu contar uma rápida história para você. Tinha um homem que estava viajando, e ele estava vindo de Jerusalém para Jericó. Acontece que essa viagem é muito perigosa. Quem vem de Jerusalém para Jericó passa por montanhas, lugares desérticos, e os beduínos do deserto possivelmente se juntaram, chegaram até aquele homem. Não sabemos se ele resistiu, mas o certo é que não só tomaram o que ele tinha, como espancaram ele e deixaram ele em coma. E aí, de repente, quando eles somem, o homem está no chão, vem pela mesma estrada um sacerdote. E o sacerdote, quando viu o homem, passa pelo outro lado. E logo atrás do sacerdote vem o levita. E o levita está olhando para o sacerdote. Então o levita não é melhor do que o sacerdote. Ora, se o pastor foi por ali, eu vou por aqui também. Ele é um exemplo, é um modelo. E o levita está pensando, se o sacerdote seguiu esse caminho, eu vou seguir o caminho dele, ele sabe o que está fazendo. E o levita viu o homem, se aproximou um pouco, algo que o sacerdote não fez. Porque o sacerdote viu o homem, diz a Bíblia, foi pelo outro lado. Mas o levita, quando viu, chegou ao lugar, ele se aproxima. Ele olha mais perto, mas também não faz nada, então ele vai embora. Depois, vem um samaritano, e esse samaritano que também estava de viagem, não era alguém que não tinha o que fazer, ele tinha um compromisso, ele tinha uma missão, ele tinha um destino. Ele olhou, mas ele não foi para o outro lado, nem só chegou ao local. A Bíblia diz que ele chegou até o homem, viu, teve piedade dele, vai no seu animal, tira o óleo, tira o vinho, tira o seu turbante, pega o vinho, começa a jogar nos ferimentos, limpa todos os ferimentos. Depois ele pega o azeite e começa a passar o azeite nas feridas. E depois, quando as feridas estão limpas e azeitadas, então ele pega o seu turbante, vai rasgando pedaços e vai enfaixando as feridas do homem. Mas ele não deixa o homem ali. Ele pega com muita dificuldade, possivelmente sozinho, para fazer todo aquele movimento. Ele pega o homem, coloca nos seus ombros, depois coloca no animal e vai puxando o animal e leva para um lugar. Chega lá, ele não só deixa o homem e vai embora. Ele pega da sua bolsa dinheiro e ele diz: olha, quanto tempo esse homem precisa ficar internado aqui mais ou menos, pois está aqui o dinheiro, e se não der, não põe na conta dele. Por quê? Porque se aquele homem ficasse bom e tivesse devendo o hospital ou a hospedaria, ele tinha que ser escravo para poder pagar o cuidado dele. Mas se o homem não deixou ele para morrer livre na estrada, não vai deixar ele para viver como escravo, pelo contrário, vai dizer: você vai viver como homem livre e sadio. E foi isso que Cristo fez conosco.
Mas a pergunta ainda continua: quem é o meu próximo? E aqui a gente tem 3 perfis de pessoas. Aqueles que são salteadores, que a lógica deles é: tudo que é teu é meu. Mas tem os religiosos. Os religiosos quem são? São aqueles que são capazes de fazer alguma coisa, se tiver retorno. Tem gente que é generoso, mas só ajuda se tiver retorno. Esses religiosos, o sacerdote olha, não dá para identificar o homem. Se aquele homem tivesse morto, o sacerdote não podia pegar e morto. Então ele possivelmente fala: eu não posso ajudar, minha religião não permite. Se o homem estiver morto, eu estou encrencado. Não dá para identificar as roupas do homem, não dá para identificar as vestes para saber se é judeu ou não. Talvez se eu tivesse certeza que ele é um daqueles que ajuda lá na igreja, eu ia ajudar ele, mas eu não tenho certeza. Esses são os religiosos que são capazes de ajudar quem ajuda ele. Mas vem um homem que está disposto a ajudar, independente de quem ele seja. Não ajuda só quem é da mesma fé, não ajuda só quem é da mesma igreja. Mas chega no final da história, e a pergunta ainda continua. Qual é a pergunta? Vamos lá, qual é a pergunta? Quem é o meu próximo? Aí, chega no final da história, Jesus, verso de número 36, é como se Jesus estivesse dizendo para o homem: vocês estão fazendo a pergunta errada. A pergunta não é quem é o meu próximo. Veja que Jesus agora inverte a pergunta. Jesus fala assim: quem foi o próximo? Não é quem era o próximo dele, ele falou: ele foi próximo de quem? Ele diz: quem foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Põe o versículo seguinte. Ele diz: o próximo foi aquele que ajudou. E Jesus disse: vai e faça o mesmo. Faça o quê? Repita comigo: seja o próximo. É isso que Jesus está dizendo. Ele começou a pergunta assim: Jesus, quem é o meu próximo? Jesus termina dizendo assim: vai. E em vez de perguntar quem é o teu próximo, vai e seja o próximo. A pergunta não é o que você pode fazer por mim. A pergunta não é em que posso lhe servir. Alguém pode me ajudar? A gente passa o tempo todo chegando aos lugares, seja posto de combustível, seja hospital, seja supermercado, e a gente quer sempre encontrar alguém que chegue para nós e fale assim: em que posso lhe ajudar? Mas a pergunta não é quem é o meu próximo, a pergunta é de quem nós seremos o próximo. A pergunta não é quem está disposto a me ajudar, a pergunta é quem eu estou disposto a ajudar. A pergunta não é: ei, eu estou procurando alguém que possa dizer para mim o que eu posso fazer por você. Em vez disso, não, a mensagem do Evangelho é que nós devemos perguntar e procurar pessoas para perguntar assim: o que eu posso fazer por você? Então, quando Paulo, em Gálatas, capítulo 5, para a gente terminar, versículo de número 14, está dizendo: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo, seja o próximo. E verso 15, ele termina escrevendo à igreja da Galácia e escrevendo à igreja de Taguatinga, porque esta palavra é verdadeira e ela é atual. Se essa palavra fosse escrita apenas para aquela igreja, o Espírito Santo não teria atuado para que ela fosse incluída e permanecesse na Escritura. Mas Paulo termina essa temática tratando do segundo problema. O primeiro problema é o problema da liberdade e do legalismo, mas o segundo problema é o problema da briga entre irmãos dentro da igreja. E Paulo vai dizer, no versículo 15, a orientação de Paulo é: sirvam aos outros. Põe o final do verso 13, volta um pouquinho, final do verso 13, ele vai dizer:
sirvam uns aos outros mediante o amor. Pastor, se tirar as leis, o que que a gente vai fazer? Não vai restar obra para a gente fazer? Quer dizer que é só cruz e já está todo mundo salvo? Não tem vida cristã? Tem vida cristã sim. Pastor, quer dizer que se eu sou salvo pela obra de Cristo, então tá bom, Cristo morreu, eu já estou no céu, e não importa o que eu vou fazer, importa sim. Mas não para você ser salvo, mas porque você já foi salvo. E se você já foi salvo, tem uma ordem para você, está em Gálatas 5:13. Faça, sirva aos outros mediante o amor. Sirva aos outros mediante o amor. E servir é algo que nós temos muitas vezes dificuldade em fazer. Porque a nossa própria natureza humana, carnal, ela exige ser servida. Mas a lógica cristã é que ser servido não é mais nobre. Ser servido não é mais nobre porque não é o exemplo de Cristo. O próprio Cristo chega para os discípulos e disse assim: eu vou fazer algo diferente hoje aqui. Eu vou servir vocês. Bota os pés para cá. Não, não, Senhor, não, de forma alguma. Põe os pés para cá. Imagina a vergonha dos discípulos. Já pensou? Você passou o dia todinho, saiu de manhã de casa. Aí enfrentou ônibus, enfrentou trânsito. Aí foi para o trabalho. Aí depois veio direto para a igreja. Jesus te fala assim: tira o tênis. Eu vou lavar seus pés. Imagina a vergonha. Não, Jesus, meus pés não. Jamais, disse Pedro, jamais o Senhor vai lavar meus pés na condição que eles estão aqui. Jamais, nunca eu vou deixar o Senhor pegar meus pés desse jeito. E Jesus vai falar para os discípulos algo incrível. Eu quero que você leia comigo para a gente finalizar. Abra comigo Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8. Versículo 10, capítulo 10. Qual foi a ordem de Paulo? Sirvam uns aos outros pelo amor. E olha o que Jesus disse em Marcos 10. Verso 42, Jesus chama os discípulos e diz: vocês sabem que aqueles que dominam e são governantes das nações exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vós. Ao contrário, lá fora, o maior é o que grita mais alto. O maior é o que detém o maior cargo e que manda em todo mundo. Mas aqui dentro da igreja que eu edifiquei, não pense templo, pense igreja de Jesus Cristo. Ele diz: aqui dentro a regra vai ser diferente. A lógica aqui é outro. Quem quiser se tornar importante, ainda estou na parte anterior. Quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser certo. Já percebeu que essa é uma parte do evangelho que a gente não gosta de colocar em prática? A gente gosta de mandar, a gente gosta de dar ordens. Mas quantas vezes dentro da comunidade, ou na vida, ou na família, ou em casa, a gente adota a postura de Cristo?
para dizer assim: hoje eu serei seu servo, que posso lhe ajudar, que posso lhe servir. Já pensou se uma comunidade de 100 pessoas, ou de 50 pessoas, e eu não penso nem numa comunidade tão grande como a nossa, vamos pensar num público ainda menor, fosse formado por pessoas que estão todas dispostas a servir umas às outras, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Imagina só se a nossa comunidade fosse toda contagiada por esse sentimento de jovens dizendo para o seu líder o que nós podemos fazer, ou de irmãs dizendo para a sua liderança o que nós podemos fazer, ou da igreja dizendo ao Senhor Jesus: Senhor, o que eu posso fazer por ti? E sabe por que às vezes a gente não ouve o que o Espírito fala? Porque a gente não pergunta. Mas se você se desafiasse a você mesmo para perguntar e orar ao Senhor, fala: Senhor, me diga o que o Senhor quer que eu faça por ti, eu estou disposto a fazer. Mas o fazer para o Senhor, ei, presta atenção, né? Que aqui você não pode perder a virada. Ninguém faz para o Senhor assim. A gente faz para o Senhor assim. Entende isso? Ninguém faz para o Senhor assim: toma, Senhor, essa oferta. Está aqui, Senhor, o recurso. O Senhor pega aqui da minha mão e manda lá para Paraíba. Toma aqui, Senhor, vou deixar na mesa, vou trabalhar. Quando eu chegar, aí o Senhor manda o anjo vir buscar, tem problema, o Senhor tem liberdade para entrar aqui, o Senhor pega o dinheiro, vou deixar na mesa, o Senhor pega, está tudo certo. Quando eu chegar, eu sei que foi o Senhor que veio buscar. Ninguém dá nada para o Senhor, direto para o Senhor. Entenda isso. No Evangelho, tudo que você quiser dar para Deus tem que passar pelo outro. Isso é Evangelho. E Jesus disse: olha, mas naquele dia, eu posso lembrar do que você fez por mim. Porque um copo de água que você der a um destes pequeninos, você deu para mim. Eu estava doente e você não foi me visitar. Aí você vai perguntar: Senhor, quando foi que o Senhor esteve doente e eu recebi a ligação a Jesus? Está lá no Hospital Santa Marta, quarto 101. Qual foi o dia que alguém me ligou dizendo: Jesus está lá e eu não fui? Senhor, se eu tivesse recebido no WhatsApp uma ligação de que o Senhor estava no hospital, eu tinha ido correndo. Mentira. Jesus vai dizer: mentira. Eu estava preso também, você não me visitou. Eu tive fome e você não me deu de comer. Aí você vai perguntar: Senhor Jesus, que dia foi que o Senhor bateu na minha campainha? Eu perguntei no interfone: quem é? É Jesus. Eu quero um prato de comida. Quando foi, Jesus? Se não aconteceu, aconteceu. Só que eu não disse meu nome. Bastava você olhar nos meus olhos e você ia reconhecer quem eu era. Eu estava nele. E quando você dá para o pequenino, você dá para mim. Você quer servir a Jesus? Sirva o próximo. Você quer amar Jesus? Ame o próximo. Você quer abraçar Jesus? Hoje abraça o próximo. Você quer dar um beijo em Jesus? Hoje dê um beijo no próximo. Você quer apertar a mão de Jesus? Quantos querem apertar a mão de Jesus? Nós estamos com um problema aí da pandemia. Mas se você quiser apertar a mão de Jesus, passe álcool na mão e aperte a mão do próximo. Tudo que você quiser fazer para Jesus, passa pelo outro. Você não dá nada para Jesus direto, tudo é pelo outro. Jesus manda sempre alguém receber. Fique de pé. Então, Paulo termina: sirvam uns aos outros em amor. Sirvam uns aos outros em amor. Deixa esse texto ainda de Marcos, que você acabou de abrir aí, por favor. Vamos ler junto o verso 44.
E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Verso adiante. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser, mas para e dar a sua vida em... Diga assim comigo: eu sou discípulo. Eu sou discípulo de Jesus. Você sabe o que você acabou de dizer? Você está dizendo que você é discípulo daquele que o ministério dele é servir. Você entende o que você tem que fazer como discípulo de Jesus? O ministério que Deus deu para você, sabe qual é? É o ministério de servir. E de servir ao outro. E o servir ao outro, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, o servir ao outro não começa na rua. O servir ao outro começa em casa. Porque tem gente que só vê Jesus na rua, quando vê. Mas Jesus está em casa. Você pode dar um abraço em Jesus todo dia. Pastor, isso é heresia? Não. Isso não é heresia, isso é evangelho. O evangelho não é difícil. Quer dizer, o evangelho não é complexo, ele é simples, ele é difícil, mas é fácil de entender. É difícil de aceitar, mas é fácil de entender. Põe a mão no seu coração. Pai, nós estamos em Tua presença. E nós queremos, ó Senhor Jesus, Te agradecer pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Nós queremos, ó Deus, Te louvar por aquilo, ó Pai, que o Senhor ministrou aos nossos corações, para redescobrir, reencontrar a Tua face no próximo, não só em casa, como na rua, como naqueles que precisam de ajuda, como naqueles que estão hospitalizados, como naqueles que estão, meu Deus querido, doentes e não podem vir à igreja, como aqueles, ó Pai, que estão enfermos espiritualmente, não têm força para vir à Tua casa. Pai, que esta igreja seja contagiada por esse Espírito, por esta vontade de viver o Evangelho em serviço uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, que haja um mover do céu, de gente redescobrindo a Tua face na vida do irmão. Pai, em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos nesta noite e Te agradecemos.